por exemplo, referência com referência, eles precisam ter, para a sua garantia de tolerabilidade, principalmente de segurança, o conceito de bioequivalência, passar por teste de bioequivalência. O que é a bioequivalência? Ela pode ser dividida em bioequivalência farmacêutica, tá? Onde a droga A vai ser igual à droga B, seguindo o mesmo princípio ativo, mesma dose, mesma via de administração empregada para a administração desses fármacos. Então, com isso eu posso garantir que a droga A e a droga B têm bioequivalência farmacêutica. Para elas terem bioequivalência terapêutica, elas precisam ter a mesma biodisponibilidade, que é um conceito fundamental que a gente vai conversar mais tarde, mesma taxa e extensão de absorção, que é outro conceito importante que a gente também vai conversar daqui a pouco. Tá? E com isso eu tenho uma droga A e B igual em bioequivalência terapêutica. O conceito de bioequivalência, ele é importante para caracterizar a margem de segurança, ou para inferir mais um parâmetro na margem de segurança, que é um intervalo onde a concentração do fármaco está dentro de uma margem em que existe uma alta probabilidade de se conseguir uma eficácia terapêutica com uma baixa probabilidade, com uma toxicidade mínima, né? Então, com uma baixa toxicidade, probabilidade de toxicidade. Então, de novo, ela vai permitir com que o conhecimento, né, assim como a biodisponibilidade, a absorção e outros parâmetros, da margem de segurança terapêutica. É importante ter essa relação da bioequivalência entre os fármacos, com os fármacos que têm uma pequena margem de segurança, uma margem de segurança que a gente considera estreita. Tá? Os fármacos têm ampla margem de segurança, lógico que a bioequivalência é fundamental em todos os casos, mas você tem uma referência de dose mínima eficaz para dose mínima tóxica ampla. Então, o risco dentre esses fármacos que têm margem ampla de eu ter um efeito tóxico é mínimo. E isso é o básico. Os fármacos ideais, eles têm que ter um intervalo de segurança, uma boa janela terapêutica. O intervalo de segurança, ele pode ser calculado matematicamente. A farmacocinética, os conceitos farmacocinéticos, como a gente começa a ver, eles têm uma lógica matemática. Então, quando a gente fala no IT, ele é classificado, quer dizer, o intervalo terapêutico ou janela terapêutica, ele é definido como a relação entre a dose tóxica e a dose efetiva. Então, observem o gráfico, tá? O que é a margem terapêutica que vocês estão vendo aqui nesse gráfico? A margem terapêutica é exatamente a dose eficaz em 50% dos indivíduos, então a dose mínima eficaz em 50% dos indivíduos, tá? E até a dose mínima tóxica em 50% dos indivíduos. Então, observa, esse intervalo é o intervalo de índice terapêutico, ou janela terapêutica. Tem substâncias, e o conhecimento disso é importante, e a bioequivalência é fundamental. Porque, observem, um exemplo clássico disso. Aqui nós temos 4 curvas. Então, uma curva escura, uma curva em vermelho, uma curva em azul e uma curva em laranja. Essas curvas são a mesma substância, utilizando 4 formulações diferentes comparativamente à via oral. Né? Então, você está usando 4 formulações diferentes. Então, lembre-se, bioequivalência também perpassa pelas formulações, tá? Bioequivalência farmacêutica, pelas formulações. Então, olha só, aqui é a concentração plasmática da droga, a digoxina, um digitálico, utilizado no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, tá certo? Pelas horas, tá vendo? Pelo tempo. Então, concentração, tempo, um gráfico clássico na farmacologia, nessa parte da farmacocinética, tá? Importantíssimo. Então, nós temos 4 tipos de formulações diferentes em que eu posso atingir desde níveis tóxicos, porque está acima do nível mínimo. Por que acontece isso? Porque a digoxina é um desses fármacos. Por exemplo, outro fármaco que a gente podia usar, o lítio, que é usado para tratar transtornos de humor, transtorno bipolar,
na fase maníaca. Então, o lítio, a digoxina, a fenitoína, anticonvulsivante, são substâncias que têm janela terapêutica muito estreita. Então, para isso, alterações de formulação podem ocasionar desde reações tóxicas, porque já que a janela terapêutica é muito estreitinha, vocês estão vendo aqui, ó, 1 nanomol por litro a 2 nanomol por litro, quer dizer, qualquer variação a menos que isso ou acima disso, menos vai gerar um efeito subterapêutico, acima disso vai gerar um efeito tóxico. Então eu tenho que manter aonde? Aqui, entre essa DE50, que seria naquele outro gráfico que a gente viu, e a DT50. Então aqui eu tenho um efeito que eu desejo, depois de determinado tempo. Essas duas curvas inferiores, a gente não alcança o índice terapêutico. Aqui a gente vê uma dosagem subterapêutica, tá certo? Então é importante o conhecimento da bioequivalência, associando com isso, e isso aqui é fundamental, tá certo? O conhecimento da bioequivalência para formular a janela terapêutica, o índice de segurança dos fármacos é fundamental no respeito ao esquema de dose. A gente vai conversar mais à frente sobre o conceito de meia-vida, de depuração, de biodisponibilidade, mas a bioequivalência e a formação da janela terapêutica são fundamentais para a escolha do esquema terapêutico, a dose, os intervalos de dose. Há que se respeitar isso para evitar que eu atinja doses supraterapêuticas atingindo efeitos tóxicos, principalmente em fármacos que tenham janelas terapêuticas muito estreitas e que diferentes formulações, tá, não sigam a bioequivalência e com isso possam gerar efeitos subterapêuticos ou tóxicos, tá certo? Então, para atingir o objetivo da farmacologia, a farmacologia geral, a gente divide o estudo dessa farmacologia geral, a gente divide a farmacologia geral em duas partes, tá? Isso é didático, para ficar muito mais simples. A farmacocinética, que vai determinar a posologia, quer dizer, o conhecimento da farmacocinética, dos parâmetros farmacocinéticos, vão possibilitar a determinação da posologia, que é a dose, o intervalo de dose, a duração de tratamento. Isso eu já conheço, a bioequivalência, a absorção, a gente já vai conversar. O conhecimento da farmacocinética me permite escolher a via de administração de determinado fármaco. E me permite também saber de antemão o quanto de dose eu tenho que usar, em que intervalo, para atingir concentrações plasmáticas, porque os fármacos, as substâncias vão, no organismo vivo, encontrar um estado de equilíbrio dinâmico. Que estado de equilíbrio dinâmico é fundamental a partir do momento que eu administro a substância, ela é distribuída, ela é metabolizada, ela é excretada, eu tenho que ter um estado, uma concentração plasmática, níveis mínimos necessários para que eu atinja a eficácia terapêutica. Respeitando, lembrando de novo, respeitando a janela terapêutica daquele fármaco, tá certo? E a farmacodinâmica, que vai estudar a interação fármaco-receptor, os tipos de interação, tá, que existem, as ligações, os mecanismos de sinalização nas células, tá certo? Então isso tudo vai ser a farmacodinâmica. A farmacodinâmica vai estudar o que o fármaco faz no organismo, e a cinética, o que o organismo faz sobre o fármaco. É mais ou menos esse o resumo. A cinética, os parâmetros da farmacocinética. Então, a partir do momento que eu tenho a administração de um fármaco, esse fármaco precisa chegar ao plasma, por quê? Porque o compartimento, o organismo pode ser dividido em compartimentos. Quando a gente conversar sobre distribuição, a gente vai falar muito disso. O organismo pode ser dividido em compartimentos, tá? O compartimento central é o sangue. O compartimento central é o sangue. Por quê? Porque é dele que vai partir a distribuição. Imaginem o metrô. O que faz o metrô? Ele coleta, tá, as pessoas na estação central e a partir dali, nas estações subsequentes, ele vai distribuindo aquelas pessoas para chegarem nos bairros, para chegarem nas suas ruas, para entrarem às suas casas. É exatamente o que acontece quando a gente estuda a farmacocinética. Então, eu administrei uma substância, ela vai ser entregue à corrente sanguínea, essa corrente sanguínea vai distribuir essa substância, tá? Que é a fase de distribuição. Essa substância distribuída
vai ser, ao mesmo tempo, biotransformada, metabolizada e excretada, e parte dela vai fazer efeito. Pode sofrer depósito, tá certo? Pode gerar efeito terapêutico, pode gerar efeito colateral, tá certo? Então, quais são os parâmetros farmacocinéticos? A absorção, tá aqui, a distribuição, a biotransformação e a excreção. Então, esses são os 4 parâmetros fundamentais farmacocinéticos. Dentro desses parâmetros, a gente tem princípios, conceitos fundamentais. A gente já estudou o primeiro, que é a bioequivalência, e estudou a janela terapêutica, o índice terapêutico, que é fundamental para a segurança de um fármaco. Tá? Com o conhecimento da bioequivalência, você constrói essa janela terapêutica, e com isso eu tenho o índice terapêutico, tá? Que eu tenho a amostra da segurança daquele fármaco. Então, e aí eu já começo a desenvolver, junto com os parâmetros de absorção, distribuição, conhecimento da biotransformação, da excreção, eu começo a modular, a moldar os esquemas terapêuticos. Uma dose, um intervalo de dose. Tá? Então isso é fundamental. Vamos lá. Então vamos no primeiro e mais importante parâmetro dessa parte inicial da farmacocinética, que é a absorção. Tá certo? O que é a absorção? Então, é o mecanismo, o movimento do fármaco, daquele princípio ativo, daquela substância, do local onde ele é aplicado, até ele chegar à corrente sanguínea. Tá? Então, de novo, o que é a absorção? É o fármaco alcançar a corrente sanguínea a partir do local de administração de onde ele foi administrado. Existe uma via que não tem o processo de absorção. Qual é? A via intravenosa. Por quê? Porque eu administro o fármaco diretamente na corrente sanguínea. Então essa via é uma via que eu tenho um processo de administração sem absorção. De novo, a absorção é o processo pelo qual o fármaco o movimento do fármaco sai do local de administração para a corrente sanguínea, que é o compartimento central. Tá? Então esse movimento, local de administração, corrente sanguínea, isso é o parâmetro absorção. Isso para que isso ocorra, a gente vai ver que tem importantes fatores que vão influenciar isso, tá certo? Mas vamos lá, então, administrei o fármaco, via oral, intramuscular, subcutâneo, enfim, dependendo das vias, cutânea, transdérmica, dependendo do local de administração, ele vai dali para chegar à corrente sanguínea. Esse movimento é conhecido como absorção. Qual é a única via que não tem absorção? A intravenosa. Por quê? Porque eu administro direto na corrente sanguínea. Ponto final. Tá? A absorção, para o fármaco sair do local dele, vamos imaginar aqui uma administração intramuscular. Para ele sair dali, do interior do músculo, para o sangue, para os vasos que estão irrigando aquela região de tecido muscular ao qual ele foi administrado, ele tem que percorrer um caminho. Ele tem que vencer barreiras biológicas. Tá? Por exemplo, a membrana plasmática das células que compõem o músculo. Ele precisa vencer aquela barreira, tá? Para adentrar nas células, poder ser, com isso, adentrando, passando nas células, chegar ao interior dos vasos. Tá certo? Muito bem. O que mais? Outra barreira biológica, não é o caso desse exemplo, mas o epitélio gastrointestinal é outra barreira biológica e que tem uma característica própria que a gente vai ver, que é a presença do ácido clorídrico. Tá? O endotélio vascular, nesse caso que a gente está falando, quer dizer, o fármaco precisa vencer a barreira das células características de um determinado tecido muscular, e vencer, ultrapassar o endotélio vascular. Então, dependendo da característica dele, de tamanho, coeficiente de partição óleo-água, isso vai ser limitado ou não, tá certo? Então, essa travessia leva a droga do local de administração ao sangue, e isso é o conceito de absorção. Vamos lá. Quais são os tipos de transporte e movimento que pode ocorrer? Isso é muito fácil. A gente tem que lembrar, e eu já vou colocar isso no próximo slide, a membrana plasmática ela tem aquela característica de ser uma bicamada fosfolipídica, tá certo? Então, com isso em mente,
nós temos alguns tipos de processos, modalidades de processos de transporte que vão facilitar a absorção ou não, tá? O mais comum, na maioria dos fármacos, vai ser o processo passivo, tá? De difusão simples. Por quê? Porque a característica dos fármacos, pequeno tamanho, com a partição óleo-água alto, quer dizer, ele é muito lipossolúvel, a bicamada lipídica da membrana é lipossolúvel. Então ele facilmente passa por difusão simples. A favor do gradiente, ele está muito do lado de fora da célula, ele entra pela membrana para o interior daquela célula. Tá? Então um gradiente favorável para a entrada dele, sem gasto energético. Um outro tipo de transporte que passivo também, é a filtração. Por exemplo, a filtração glomerular renal. Também é outro mecanismo em que, por diferença de gradiente, íons, ou mesmo um fármaco, ele passa dos capilares ali glomerulares para o interior do néfron, tá certo? A luz tubular do néfron, ok? Outros tipos de transporte. Transportes aí ativos, tá? Por exemplo, a difusão facilitada, tá? Ou difusão por poros. Muitas moléculas, não a maioria, mas há fármacos que têm um coeficiente de partição óleo-água baixo, ou seja, eles são mais características hidrossolúveis. Se eles forem de pequeno tamanho, eles conseguem passar através de canais de aquaporina, juntamente com a água, para o interior da célula. Tá? Utilizando esses canais de água, eles passam para o interior da célula, utilizando pequenos poros que possa haver em determinado tipo celular. Tá certo? E aí seria uma difusão por poros ou difusão facilitada. Existem moléculas hidrossolúveis de tamanho maior. Aí elas precisam de carreadores, e existe também um tipo de difusão facilitada com determinados tipos de carreadores que vão transportar para o interior da célula e retornar para a membrana celular. Existe o transporte ativo, e aí tem diferentes tipos de gasto energético, tá? Do transporte ativo, que vai contra o gradiente de concentração, eu tenho o gasto energético com o uso de ATP. Então eu vou contra o gradiente, a concentração dele vai contra aquele gradiente, então ele precisa do gasto energético para fazer com que ocorra um movimento. Nós temos ainda as endocitoses, tá? Que no caso de substâncias sólidas é a fagocitose, então eu tenho gasto energético, há um englobamento daquela substância e ela é trazida para o interior da célula. Tá? E quando é uma substância líquida, é a pinocitose, mesma coisa, gasto energético traz para o interior da célula. O contrário também, que é a exocitose, quer dizer, do interior da célula, dentro de um vacúolo, ela tem a fusão com a membrana e é externalizado da célula, tá certo? Então esses são os principais mecanismos que a gente vai ver na farmacologia. E lógico, como eu tinha citado, isso leva em consideração as características, propriedades da membrana plasmática, tá? Das células. É uma bicamada lipídica, então ela vai favorecer os fármacos que têm uma característica de lipossolubilidade, tá? Algumas células pode haver uma fluidez, o que é? Pode haver um transporte intracelular entre as células, tá certo? Ainda tem membranas que têm as proteínas, podem servir como poros ou canais de aquaporina, tá certo? E há uma seletividade, tá? Com isso a gente entende que há uma seletividade no que vai passar pela membrana ou não, tá? Que é relativamente impermeável a moléculas polares, carregadas, hidrossolúveis, tá certo? Então a gente já está vendo alguns fatores que vão interferir na absorção. Qual deles é o principal, dos principais? Lipossolubilidade. Então, quanto mais solúvel em bicamada lipídica, é mais fácil atravessar a membrana das células. Então, a travessia por difusão simples. Com a característica de hidrossolubilidade, há necessidade de um transporte facilitado. Tá? Pode ser através de canais, de poros, de transportadores, carreadores específicos, como eu citei. O que mais? A estabilidade química da molécula. Há substâncias, há moléculas que são altamente reativas.
podem reagir com alguma proteína da membrana que impede, com isso, a difusão, a passagem pela célula. E com isso reduz a absorção. Quer dizer, a lipossolubilidade, você tem uma alta taxa, maior taxa de absorção. Hidrossolubilidade, você já reduz isso, você já dificulta essa absorção. A molécula que não tem estabilidade química. O tamanho da molécula também vai influenciar, dependendo do local onde ela vai ser administrada. A carga elétrica. Quer dizer, moléculas que são polar, a bicamada lipídica é apolar, então não tem carga. É mais fácil sofrer o processo de absorção. Moléculas que têm carga, são polares, por exemplo, com características hidrossolúveis, elas vão ter mais dificuldade de transpassarem a barreira da membrana e com isso serem absorvidas, tá? O que mais? A forma farmacêutica. Dependendo da forma farmacêutica, eu tenho que selecionar uma determinada via de administração, porque eu sei, por exemplo, eu tenho uma forma farmacêutica em comprimido. Eu não posso administrar, obviamente, aquela substância por uma via parenteral, tá certo? Então vai ser via oral, mas o que é importante? Eu sei que essa forma farmacêutica em comprimido, ela precisa ser dissolvida, ela precisa ser degradada para poder ser mais facilmente absorvida. Mas vamos que ela tenha perda no trato gastrointestinal. Então eu preciso usar um revestimento, tá? Uma cápsula de revestimento. Então isso também é importante, está em jogo e pode alterar a absorção. Essa velocidade, a forma farmacêutica vai estar linkado com a velocidade de dissolução. Alguns fatores, a forma farmacêutica é uma delas, podem alterar essa velocidade. O que mais pode alterar a velocidade de dissolução? Por exemplo, uma substância empregada por via oral. Se o indivíduo faz uma dieta rica em lipídios e a substância lipídica favorece a absorção dessa substância. Tá? Se ela é hidrossolúvel, já dificulta. Tá certo? Então isso vai influenciar o tempo de esvaziamento gástrico. Eu estou dando o exemplo da via oral, mas a gente pode depois conversar sobre os exemplos por outras vias. O que mais? A concentração no local de absorção da substância. Quer dizer, essa concentração ela depende de um parâmetro fundamental, que é o pH. Os tecidos líquidos biológicos têm diferenças de pH, como a gente vai ver. E existe um pH específico para toda a substância, em que 50% da concentração vai estar na forma ionizada, 50% vai estar na forma não ionizada. Isso chama-se pKa, né? Constante de dissociação ácida. Então, alterações de pH vão alterar, porque a molécula lipossolúvel apolar, que não tem carga, ou seja, não está ionizada, é não ionizada, ela sofre difusão simples. A absorção é mais fácil. A molécula hidrossolúvel, polar, carregada, ou seja, ionizável, ela tem mais dificuldade, ela não vai ser absorvida, ela vai ter muita dificuldade de ser absorvida, tá certo? E o tamanho, como eu tinha dito, o peso molecular. Se for administração via respiratória, os capilares, o epitélio dos alvéolos pulmonares permitem que só pequenos tamanhos de moléculas possam ser absorvidas. Então, tamanhos maiores vão ficar retidos ao longo do trato respiratório, reduzindo assim a absorção. Tá? O pK, o pH, é fundamental, porque, como eu falei, vai sempre existir um pH onde metade da substância está na forma ionizada e metade está na forma não ionizada. Isso vai influenciar, por exemplo, a droga que é ácida, isso é outro parâmetro, fator importante. Drogas ácidas, por exemplo, um ácido fraco no lúmen do estômago, tá? Onde o pH é ácido daquele líquido, o ácido fraco tende a doar H+, mas o meio é ácido. Então ele vai se manter não ionizado, mais facilmente absorvido, tá certo? Ao contrário, uma base fraca. A base fraca tende a receber H+. Então, no meio ácido, ela vai ser ionizada. Não vai ser bem absorvida ou não vai ser absorvida. Então, vejam, o parâmetro do pH influencia de forma fundamental nesse quesito na absorção dos fármacos, tá certo? Que vai interferir com a polaridade, com o grau de ionização. Como eu tinha dito, os níveis de pH, eles são diferentes, em diferentes compartimentos. Então, no sangue, normais de 7,2 a 7,6, no jejum e no ilho, 7,5 a 8, no duodeno, 4,8 a 8,2, no estômago, 1 a 3,
No suor, 4,3 a 4,7. Então, há diferença. Essas diferenças vão influenciar na absorção nesses diferentes locais, porque a característica da substância é uma só. Então, ela vai ser, se ela tem que atuar no estômago, ela não pode ter uma propriedade muito básica, porque ela vai ser mal absorvida. Outra coisa que é importante e que vai influenciar na absorção, não só o tamanho da molécula, o peso molecular, mas a extensão de área do tecido que pode absorver. Por exemplo, o estômago, ele tem uma extensão de área muito menor do que o intestino delgado. O pH do estômago é ácido. O intestino delgado, que vocês estão vendo aqui, ó, o jejunio, o duodeno, a tendência, o início do duodeno, que o pH é mais ácido porque recebe maior quantidade de ácido vindo do antro gástrico. Mas a partir dali, o pH se torna básico. Ainda que o pH do intestino seja básico, ele vai absorver em maior quantidade uma droga ácida. Pô, Pedro, mas peraí, mas você acabou de dizer que a droga ácida no meio básico, ela vai se ionizar e isso vai dificultar a absorção. Sim, só que eu vou levar em consideração também, junto com essa informação, no exemplo que eu estou dando, que a área de superfície absortiva intestinal é muito maior do que a área do lumen gástrico. Então, eu vou ter uma compensação pelo tamanho da superfície de absorção. Então, mesmo moléculas ácidas vão ser, em quantidade, mais absorvidas no intestino delgado do que no estômago. Tá? O exemplo do efeito pH, aqui ilustrado na figura, um método mais lúdico, que vai facilitar o entendimento de quem ainda não pegou. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o sangue, tá certo? Vocês estão vendo aqui o plasma, o pH 7,4. Eu tenho um ácido fraco, HA, tá? No pH do sangue, que é ácido, qual é a tendência desse HA? É ficar na forma, liberar o H+. Eu estou no meio básico, o ácido vai liberar H+. Então ele vai ficar na forma ionizada, A menos H+. Tudo bem. Agora vamos para baixo aqui na figura, é o suco gástrico. O que é que tem no suco gástrico? O mesmo HA. Só que o pH do suco gástrico é em torno de entre 1 e 3, aqui 1,4. Qual é a tendência do HA no meio ácido? É ficar não ionizado, tá? Observem a seta, ele vai ficar no estado não ionizado. Então imagine, eu fiz a administração por via oral de uma droga ácida fraca, no suco gástrico ela fica não ionizada, o que acontece com ela? Ela é absorvida e vai parar na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, que é o meio básico, essa droga ácida tende a se ionizar. Uma vez ionizada, ela pode ser reabsorvida para o estômago? Não. Porque aqui ela está polarizada. Ela não vai passar facilmente a bicamada lipídica, tá certo? Então, o ácido fraco, no meio ácido, ele tende a ficar não ionizado. E no meio básico, ele se ioniza. E esse grau de ionização influencia na absorção dos fármacos, tá certo? Então, observe, os fármacos são variados. Tem fármacos que são bases fortes, por exemplo, a cloroquina, que trata a malária, tá? Anfetaminas, a atropina, eles têm pK alto, acima de 10. E tem fármacos que têm pK baixo, são ácidos fortes. A L-Dopa, penicilinas, a aspirina, o ácido salicílico. Tá? Então, observa, essa variação dos fármacos vai ser influenciado pelo pH do meio e isso vai interferir diretamente na taxa de absorção desse fármaco, tá certo? E, lógico, já influencia na escolha da via. Se eu sei que um fármaco é básico, dificilmente eu vou administrá-lo por via oral, porque no pH do estômago ele vai ser ionizado, mal absorvido. Então, eu vou escolher uma outra via de administração, se possível for, tá? Então, ela tem grande importância nessa solubilidade e na absorção. Os fármacos que são apolares, lipossolúveis, que não tenham carga, não estão ionizados, eles são facilmente absorvidos por transporte passivo, difusão simples. Tá? Então, a molécula, quando é polar, ela tem um dipolo elétrico, que é agrupamentos polares. Por exemplo, tem uma hidroxila, tem um ácido carboxílio, elas têm mais polaridade, elas têm mais dificuldade de serem transportadas e, com isso, a absorção é menor. Tá certo? Vamos lá. Então, a característica da absorção, levando-se em consideração esses parâmetros que a gente falou, nas diferentes mucosas,
vai relacionar com o tipo de absorção que vai acontecer. Então, por exemplo, mucosa bucal, tá certo? Essa circulação venosa da mucosa bucal vai desembocar na veia jugular. Então, foge de um metabolismo hepático, que a gente já vai conversar, que é de primeira passagem. Evita a inativação pelo suco gástrico, olha que é importante, tá certo? A absorção rápida, especialmente por via sublingual. Então, você pode usar uma substância que a gente já vai falar por via sublingual e fugindo dos efeitos, por exemplo, do pH ácido do estômago, uma droga básica, tá? A mucosa gástrica vai levar em consideração a absorção, velocidade de esvaziamento gástrico, tá? Se foi feita alimentação, alguns fármacos são bem absorvidos conjuntamente com o alimento, por exemplo, fármacos lipossolúveis com dieta rica em gordura. Outros fármacos não são bem absorvidos com dieta, precisam ser administrados em jejum. Mucosa do intestino delgado, ela é mais extensa, viu? A superfície é maior, então a absorção dela, ela tem uma maior superfície de absorção, tá? O pH varia, como a gente viu, mas favorece a absorção intestinal por difusão passiva. Mucosa retal, quando é a via retal, absorção de drogas não absorvidas no intestino, tá? No colo, indicada como a gente vai conversar, uma alternativa via oral, em determinados casos. A mucosa nasal, dificilmente ela é usada mais para um efeito local de fármacos prescritivos, mas pode ser utilizada com vias recreativas, digamos assim, com substâncias, com drogas que não são prescritas, tá? Porque a região é muito irrigada, então ela tem mais fácil. Outra coisa que é importante na absorção, outro quesito importante, a vascularização da região. Tecidos muito vasculares, regiões vascularizadas, claro que a taxa de absorção é maior, é mais rápida. O tempo, a velocidade de absorção é maior, tá certo? Alvéolos pulmonares, tá? Todo o trato respiratório, desde a mucosa nasal até o epitélio dos alvéolos pulmonares, a difusão, e aí, claro, a característica específica, o gás, o aerosol, a gente já vai falar, a característica de absorção ela é acelerada, pode ter picos de ação, inclusive de tempo, comparáveis à intravenosa, tá? A pele, tá? Medicamentos que vão ser administrados por via cutânea, pode ser via transdérmica, adesivos transdérmicos, ou via subdérmica, e regiões subcutânea e intramuscular, que a gente já vai conversar, que são regiões que são ricamente vascularizadas, tá certo? Então são características específicas dos locais que levam em conta o pH da região, vão levar em conta o grau de lipossolubilidade da substância, grau de ionização, a polaridade da molécula, a estrutura de drenagem e de vasculatura, né, da região, do tecido que a gente está colocando, a extensão do tamanho da região de absorção. E junto, claro, a gente já conversou no início um pouco sobre isso, mas as formas farmacêuticas, conjuntamente com o conhecimento da bioequivalência e, que a gente falou, logicamente, a janela terapêutica, e desses parâmetros, critérios que vão influenciar na absorção, elas vão ser fundamentais para a escolha da via, tá certo? Então, eu sei que um determinado fármaco tem uma característica lipossolúvel, com um pH mais básico, então ele pode ser degradado e vai perder muito no estômago. Quer dizer, com isso eu não faço via oral, eu vou ter que escolher uma outra via. Mas para isso ele tem que ter uma outra forma farmacêutica que não uma forma sólida que eu preciso, por exemplo, uma apresentação para ser usado por via oral. Por exemplo, pode ser um comprimido, um supositório, pode ser uma forma líquida, tá? Suspensão, soluções, pode ser semissólido, creme, pomada, géis, enfim. E aí eu vou alternando, pode ser aerosol, pode ser por nebulização, tá certo? É possível, tá? Então, pela forma farmacêutica, o conhecimento dela associado com o que a gente já viu de bioequivalência, absorção, a gente pode aí sim selecionar qual a via que eu vou usar. Porque também tem vantagens e desvantagens, dependendo da via. A via mais, dentre esses critérios de vantagem e desvantagem de escolha da via,
eu preciso levar em consideração alguns parâmetros. Por exemplo, qual é o tempo necessário para iniciar o tratamento? É um tratamento de uma emergência? Então, provavelmente, eu vou escolher uma via parenteral, intravenosa. É um tratamento a longo prazo, ambulatorial? Então, eu vou escolher uma via oral, se possível for, mais conveniente. Tá certo? A idade do paciente. Por exemplo, eu vou utilizar uma apresentação semissólida, que é por via cutânea, tá certo? É um indivíduo jovem. É diferente do idoso, tá? Que já tem perda de fração de tegumento da pele, de tecido muscular, já tem alterações nessa capacidade absortiva da pele, mas a pele é mais desidratada, então isso dificulta uma característica de absorção. O que mais? É conveniente. Uma via oral é muito mais conveniente do que uma via intravenosa intermitente, que eu preciso constantemente ou manter a veia... me fugiu a palavra. Manter a veia funcionada? Fazendo a via intravenosa? Intermitente, que você deixa... Acesso. Isso. Porra, até caiu. Acesso, isso. Porra, até fugiu, cara. Não repetiu acesso. A conveniência é muito melhor, é muito mais conveniente e isso vai facilitar a adesão do paciente a terapêutico. Uma via como a oral, que ele mesmo pode se auto-administrar, por esse aspecto. É mais barata, indolor, do que, por exemplo, uma via intravenosa, em que eu preciso manter o acesso para uma determinada administração, eu vou precisar de um pessoal capacitado, que pode gerar consequências, ou uma via intramuscular, que pode gerar dor, então, e que vai precisar também de alguém capacitado para administrar, e isso vai facilitar a obediência, a adesão à terapia. Tá? Eu preciso levar em consideração a duração do tratamento, que também vai estar relacionado com essa conveniência, a obediência, a adesão. É ideal que seja administrado em frequências, intervalos de doses maiores, mas para isso a forma farmacêutica vai interferir, a absorção vai interferir, as características da droga vão interferir. Tá? O efeito é local ou sistêmico? Isso também é importante. Se é uma afecção na pele, eu posso utilizar uma forma semissólida local, tá certo? Uma pomada. Agora, eu posso necessitar de um efeito sistêmico, então eu preciso administrar via oral, uma via parenteral de determinada substância. Vamos lá. E aí, como é que são classificadas as vias? Existem 3 classificações básicas das vias, tá? Enterais, parenterais diretas e parenterais indiretas. Enterais são todas as substâncias que entram em contato com o sistema digestivo, desde a boca ao reto. Então, entrou em contato com alguma região da boca ao reto, é considerado uma via enteral. Aqui tem 3 exemplos, que são os 3 principais: via oral, sublingual e retal. Existe ainda a bucal, dental, enfim, que não vem ao caso. Essas 3 são principais que vão ser mais utilizadas. As vias parenterais, parenteral é considerado paralelo à enteral. Então, ela não entra em contato com o sistema digestivo, em nenhuma parte. Tá? Aí, as parenterais diretas é aquela que eu tenho uma efração de tegumento. Trocando em miúdos, resumindo, eu tenho uma perfuração, por exemplo, na pele. Quer dizer, o tegumento pele, eu fiz uma efração nele, eu penetrei ele. Então, isso é direto. E tem as parenterais indiretas. Por exemplo, administração cutânea, transdérmico, com adesivo transdérmico, de nicotina, de estradiol. Eu não fiz nenhuma efração, eu não precisei penetrar no tegumento. Eu simplesmente apliquei e dali eu vou ter absorção. Tá certo? Então essas são as vias parenterais indiretas. Tá? A gente já vai conversar mais detalhadamente sobre as principais vias. A via oral é a mais conveniente, sem dúvida nenhuma. E os testes de bioequivalência, normalmente, eles vão utilizar a via oral, de biodisponibilidade também, que a gente vai conversar mais para frente. Porque ela é mais conveniente, o uso pode ser local ou sistêmico, a aplicação pode ser local ou sistêmica. Por exemplo, eu posso usar um sucralfato,
que vai atuar localmente numa mucosa gástrica contra as ulcerações, um protetor de mucosa, ou eu posso utilizar um anti-inflamatório que vai reduzir um processo inflamatório associado, um processo inflamatório infeccioso de uma gripe, por exemplo. Tá? Então eu posso exercer local ou a absorção pela mucosa gastrointestinal vai fazer um efeito sistêmico. Absorção na boca, intestino delgado, reto, em menor extensão, estômago e intestino grosso. Tá certo? São os locais de absorção. Vamos às vantagens da via oral. Então, como eu comecei a dizer, é a mais conveniente. Tá? Ela é de fácil administração. É indolor. Então, se é fácil administração e é indolor, é conveniente. Tá? Menor custo, é barata. Claro, depende da substância, mas em geral é barata. É segura, porque ainda que eu tenha uma intoxicação, eu consigo mais facilmente reverter do que se for uma via parenteral. Dependendo da via parenteral é mais difícil. Tá? No caso da via oral, nós temos formas farmacêuticas características que podem ser e vão ser empregados por via oral. Comprimidos, cápsulas, dragas, soluções, suspensões, isso tudo pode ser utilizado por via oral. Os efeitos podem ser, como já dito, sistêmicos ou locais. Qual é a desvantagem ou as desvantagens da via oral? A absorção é mais lenta. Então, é aquilo que a gente começou a ver na escolha da via. Tá? Qual é o tempo de início do tratamento? É pouco tempo? É uma emergência? Então, dificilmente você vai selecionar a via oral. A absorção é limitada. É limitada muito pelas características que a gente viu. A hidrossolubilidade, o pH do estômago, ele é muito característico, é muito ácido, tá certo? A interação com alimentos, quer dizer, nem todo fármaco pode ser e vai ser absorvido com a presença de alimento. Tá? Ou quando eu tenho alterações de motilidade, tá? Ou uma diarreia, ou ainda quando eu tenho êmese, tá? Também vai impossibilitar, vai ser uma desvantagem para o uso da via oral. A cooperação do paciente, tem alguns pacientes que são impraticável o uso da via oral. Os que têm êmese, crianças, indivíduos inconscientes, tá? E aí, um efeito característico da via oral, particular, não exclusivo, mas particular, e que vai ser marcante na via oral, é o efeito de primeira passagem hepático, tá? E que reduz a biodisponibilidade. O que é esse efeito de primeira passagem? Muito bem. O efeito de primeira passagem, ele não é exclusivo da via oral. A via retal também sofre esse efeito. Mas a via mais característica a sofrer o efeito de primeira passagem é a via oral. A primeira passagem é o seguinte, uma vez administrada a substância, antes dela chegar à circulação sistêmica, ela vai ser drenada, porque a drenagem venosa intestinal vai desaguar na veia porta, e a veia porta vai levar essas substâncias ao fígado. Tá certo? Aí você vai dizer para mim assim, e daí que chegou no fígado? O fígado é o principal órgão metabolizador do organismo. E o metabolismo, em suma, quando a gente estuda farmacocinética, o objetivo do metabolismo é inativar aquela substância e possibilitar com que ela seja excretada, sem produzir nenhum tipo de risco ao organismo. Então, esse é o objetivo do metabolismo. Nem sempre vai ser alcançado, a gente vai ver. Então, uma vez drenado pela veia porta, vocês observem que já no intestino a gente tem presença de algumas enzimas, são complexos enzimáticos. Aqui a substância é íntegra, então 100% de biodisponível da substância. Então, após a absorção, está 100% biodisponível. Uma vez que ela cai no trato gastrointestinal, ela vai ser absorvida. E vejam, essa captação venosa, ela desemboca na veia porta. E com isso ela é encaminhada para o fígado. Mas tanto a parede, os interócitos, a parede intestinal, quanto os hepatócitos, possuem grupos enzimáticos que vão ser responsáveis pelo metabolismo dessa substância. Então, observe, eu já tenho aqui perdas da substância original. E no final, após passar pelo fígado, tem a liberação
vai em direção à veia cava e a partir do coração vai ser distribuído pelo organismo. Então, vejam, a substância que era 100%, eu já tive perdas. Isso é a biodisponibilidade. É um parâmetro fundamental que vai influenciar e muito também no esquema terapêutico. Então, é o primeiro de muitos fatores que vão determinar a relação entre dose e intensidade de ação. O que é que influencia a biodisponibilidade? Propriedades físico-químicas da molécula. Se ela é básica e é degradada pelo ácido do estômago, já reduz a biodisponibilidade. Se ela é grande, não passa, não é bem absorvida, reduz a biodisponibilidade. Se ela é rapidamente metabolizada e sofre efeito de primeira passagem, reduz a biodisponibilidade. Então, o efeito de primeira passagem, em suma, é o primeiro metabolismo que acontece naquela substância antes de passar na circulação sistêmica. Então, primeiro ela passa no fígado, sofre o metabolismo de primeira passagem, para depois ir para a circulação sistêmica, para depois retornar ao fígado e aos poucos sendo eliminada. Tá? O que mais vai influenciar na biodisponibilidade? A forma farmacêutica. Tá? Por exemplo, há fármacos que são, de novo, o exemplo mais fácil de entender isso, fármacos que são degradados no estômago, pelo ácido. O que é que faz? A gente pode, em vez de dar um comprimido, fazer um comprimido revestido. E esse revestimento ele é resistente à degradação do ácido. Para quê? Para que eu possa, a partir daí, absorvê-lo no intestino. Então, eu perco menos biodisponibilidade. Eu posso administrar como profármaco, a gente vai ver mais à frente o que é. O que mais que influencia a biodisponibilidade? A dose. Tá? E a via, como a gente está vendo. A via oral tem uma característica maior de perda, né? Então, perda de biodisponibilidade. Tá? Depende da droga, depende da substância. Qual é a única via que eu tenho certeza que tem 100% de biodisponibilidade? 100% da substância que foi administrada está na corrente sanguínea. É a via intravenosa. Por quê? Porque eu administro direto na corrente sanguínea, eu não tenho absorção. Então eu tenho certeza que tem 100% na corrente sanguínea. Tá? Vai chegar a 100%, vai ficar disponível para ser distribuído. Tá? As outras vias, há variações. Eu posso até ter 100% de biodisponibilidade por via oral, mas depende, eu não sei. Vai depender da forma farmacêutica, das propriedades, características da substância, tá? Da dose que eu vou ser utilizado, ok? Muito bem. E aí, um gráfico mostrando isso. Então, vejam, a via intravenosa, aqui, concentração por tempo, como eu falei, um gráfico clássico da farmacologia. Então, veja, a via intravenosa, eu atinge 100% de biodisponibilidade. Eu administrei e já está na corrente sanguínea. Então, de novo, vamos resumir a biodisponibilidade, que é fundamental. É o quanto está disponível após a absorção. Porque o que é a absorção? É o movimento de sair do local onde eu administro para a corrente sanguínea, compartimento central. E o que é a biodisponibilidade? É o quanto chegou a esse compartimento central, quanto está biodisponível para distribuir, chegar ao local da ação, fazer o efeito, ser metabolizado e excretado. Tá certo? Então a via intravenosa chega a 100%, porque eu administro direto na corrente sanguínea. Tá? A via oral, subcutânea, intramuscular, eu posso ter 100% de biodisponibilidade. Só que leva mais tempo, porque precisa passar pelo processo de absorção e vai depender de muitas características, de dose, forma farmacêutica, propriedades específicas do tecido onde foi administrado, a via de administração. E eu posso ter também reduções de biodisponibilidade. Isso é característico, tá certo? Que fatores, no caso específico da via oral que a gente estava falando, o que é que afeta a biodisponibilidade por via oral? Está aqui a nossa droga. Tempo de desintegração, então vai levar em consideração a forma farmacêutica. Velocidade de solução, vai levar em consideração a forma farmacêutica e características da droga. pH do meio, o pH do meio a gente sabe que é muito ácido, então características da droga. É presença de alimento? Isso pode variar e vai variar a biodisponibilidade. A área de superfície, o que é que a gente conversou em relação à absorção? A área de superfície do estômago é muito menor do que o do intestino. O que mais? Interação com o alimento, que está relacionado com um pouco o esvaziamento gástrico. O que mais? O tempo de trânsito intestinal também influencia. Constipação e diarreia, esses extremos vão influenciar na absorção e, consequentemente, vão influenciar no quanto chega na corrente sanguínea
na circulação sistêmica e com certeza estão influenciando na biodisponibilidade, tá certo? Via sublingual, administração sublingual, é uma administração de absorção muito rápida, porque abaixo da língua eu tenho uma drenagem venosa muito grande, é rica, né? E essa drenagem venosa, ela não sofre efeito de primeira passagem via sublingual, porque a drenagem venosa drena direto para a veia cava superior. E daí para a circulação sistêmica e vai antes de passar no fígado, tá certo? Então, tem elevado metabolismo hepático, mas não sofre efeito de primeira passagem. São drogas de escolha para essa via, drogas de baixa biodisponibilidade, por via oral, por exemplo. A via retal é uma outra opção, a via oral. Em pacientes comatosos, em êmese, crianças, eu posso optar por uma administração por via retal, por efeito local ou sistêmico. Para efeito sistêmico, é importante lembrar que a drenagem hemorroidária, as veias hemorroidárias, só 50% dessa drenagem ela caminha para a veia porta. Os outros 50% é veia cava inferior. Então, só 50% dessa drenagem venosa retal vai sofrer efeito de primeira passagem no fígado. Os outros 50% não. Vão chegar na circulação sistêmica sem esse efeito, sem a passagem no fígado e efeito de primeira passagem. Tá certo? Então, um efeito de primeira passagem menor que a via oral.